Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo César Carneiro, coordenador do Serviço de Orientação Religiosa, o SO, e também membro do grupo de trabalho COP 30. E é com muita alegria que quero acolher a todos para essa noite, onde iniciaremos o nosso primeiro ciclo de debate COP Sagrado, que durante essa semana seremos chamados a refletir sobre os desafios e a perspectiva da COP 30, esse grande evento que acontecerá em nosso país no próximo mês de novembro, em Belém do Pará. É com muita alegria que convido agora a todos aqui conosco a ouvirmos o vídeo de abertura feito pela irmã Ana Helena, religiosa do Sagrado Coração de Maria e membro do grupo de trabalho COP 30. Só um instantinho. Que houve, Elaine? Gente, tá aparecendo, tá mudo para vocês? Tá aparecendo Sim, nada, Elaine. Elaine. Ai, desculpa, mas Ainda estava não, passando vídeo? não, só teve uma primeira imagem e mudo, e depois ficou só uma página em branco. E quando eu testei lá no Centro Provincial, deu tudo certo. Peraí, só um instante. De novo. Aí, quando começar, vocês me falam se tá aparecendo, porque para mim não aparece. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas aqui presentes e para quem nos acompanha pela web. Sejam bem-vindos, bem-vindas à COP 30 Sagrado. Em primeiro lugar, quero lhes dizer, na condição de coordenadora da equipe da missão da Área Brasil, que esse encontro marca a abertura da COP 30 da Rede Sagrado. Seja então esse um espaço e tempo de reflexão, de formação, de mobilização coletiva, como os temos feito. Vivemos tempos muito difíceis, inimagináveis, enchentes, derretimento de geleiras, secas prolongadas, variação de temperaturas, catástrofes anunciadas. Podemos lembrar de Mariana e Brumadinho. Há mais do que uma crise climática, pois só a vida de pessoas, mas a vida de todas as criaturas do planeta. E o que é pior, a vida da Terra. Nossa casa-mãe está ameaçada. Sabemos que as causas
desses cenários, ao mesmo tempo, nos assustam e nos incitam a buscar novos modos de habitar o planeta. Por exemplo, a exploração de recursos naturais, de forma predatória, em todos os sentidos, provoca alterações e estragos para os quais não há mais consertos. Temos desmatamentos, poluição de rios e mares, destruição da camada de ozônio. Por toda parte, destruição. Como reagiremos? Evidenciamos que o sistema que está aí exclui, mata, diz o Papa Francisco. Trata-se, então, de uma gravíssima crise socioambiental, consequências de modos diferentes de estilo de vida que têm comprometido o futuro. Por isso, quero destacar e enfatizar a urgência de atentarmos para outros modos de vida e de cuidado com o planeta. Para repetir o Ailton Krenak, o que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de rupturas e de extinção das nossas vidas. Hoje estamos todos diante da iminência de da Terra não suportar essa demanda. Krenak, ele coloca isso no livro dele, falando sobre o adiamento do fim do mundo. Foi nessa perspectiva de duas agendas preciosas que marcaram o nosso ano nas nossas agendas. A primeira, a campanha da fraternidade, cujo tema Fraternidade e Ecologia Integral, com formação, debates e atividades, tornou ainda mais evidente o grito dos pobres e o clamor da terra. A segunda foi a preparação da COP30, que vai acontecer no próximo 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará. Portanto, a equipe da Missão da Área Brasil, graças ao GT30 Sagrado, pôde realizar conferências prévias nos estados, com presenças nossas nos regionais da CNBB, nas escolas da rede, de modo a nos preparar para sermos presença ativa nesse encontro, que é de suma importância para todos os habitantes do nosso planeta. Combater a cultura da morte, da destruição, conforme lemos na Laudato Si, no capítulo 2, que também é uma expressão nossa de comprometimento com a formação ética de estudantes e colaboradores. Seguimos na esperança de que juntos e juntas faremos ecoar as vozes dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, vozes que nos chegam das florestas, dos rios, para nos lembrar do compromisso que temos com os povos ancestrais, dos quais herdamos tantos conhecimentos e tanta sabedoria. Somos a criação, somos a terra. Por tudo isso, nossa atitude em fidelidade à nossa história, ao documento da Igreja, promulgado pelo Papa Francisco, devemos recordar e reordenar os nossos itinerários pedagógicos em vista da urgência de uma ética ecológica que favoreça nosso crescimento na solidariedade e na responsabilidade e, sobretudo, do cuidado com a casa comum. É o que se chama de cidadania ecológica, pela qual todos nós somos chamados, diretamente somos responsáveis. César depois vai explicar o procedimento desses nossos encontros, que visam
Vou citar aqui alguns dos objetivos. Motivar e incentivar a criação, a organização, o fortalecimento de espaços de reflexão à luz do espírito, do princípio da cidadania ecológica. Um outro motivo é refletir no coletivo sobre modelos que evidenciam e instigam o racismo ambiental. Isso é doloroso. Lutar também pelo acesso à educação, à saúde, à alimentação, à energia de qualidade para todos, visto que é direito de todos e não privilégio de alguns. Criar também espaços de diálogo, de participação e de troca de experiências na construção de outros modelos de sociedade que promovam a equidade e a compaixão pelo cuidado da casa comum. Isso está da Laudato Si, no parágrafo 210. Para concluir, quero ainda lembrar a todos de que Deus nos deu uma oportunidade de estarmos nesse lindo planeta azul, que é a nossa casa comum. Cuidemos dela com amor, respeito ao que nos foi dado para recriar e não para ceifar. Muito obrigada e passo a palavra para o César. Muito obrigado pelas palavras, irmã Ana. E é nesse espírito que a gente, então, inicia o nosso ciclo de debate da COP Sagrado. Conforme esclarecido pela irmã Ana, a COP Sagrado se torna hoje um dos principais instrumentos de mobilização da nossa instituição, que, em consonância com o chamado da Igreja, a partir de seus documentos oficiais e a partir da inspiração da nossa Laudato Si, e também em consonância com a campanha da Fraternidade 2025, que nos convocou a pensar o cuidado com a vida nas suas mais variadas formas e manifestações, a COP Sagrado quer se tornar, para a nossa instituição, esse momento rico de reflexão, de estudo e, acima de tudo, de possibilidades de mudança de comportamento frente ao desafio das questões ambientais. E, por isso, nesse início, eu gostaria de agradecer todos os nossos colaboradores, os nossos professores das nossas unidades escolares, os nossos companheiros dos nossos projetos sociais, os nossos amigos da família ampliada, as nossas religiosas de todas as suas comunidades, os nossos pais, alunos que hoje estão aqui conosco participando do início dessa semana de formação. Então, vamos passar aqui rapidamente para vocês a agenda dessa semana e também reforçar aí o nosso convite para que a gente possa acompanhar e participar desse momento. Hoje, a gente vai ter aqui conosco a grata presença dos nossos companheiros e colaboradores da Unidade Educacional de Brasília, professor Sérgio, coordenador do SO, e também o professor Vitor, que irão compartilhar conosco a experiência da Fábrica Escola de Sabão. Amanhã, dia 30 de setembro, teremos a presença aqui conosco do padre Dário Bossi, missionário camboniano, que irá nos orientar numa reflexão sobre a ecologia integral à luz da COP 30.
Na quarta-feira, dia 1º de outubro, teremos a grande possibilidade de problematizar o desafio da educação ambiental no Brasil à luz da COP30, sob a condução da professora doutora Mariana Raggi, professora na Universidade Federal de Alagoas. Na quinta-feira, teremos a alegria de compartilhar uma mesa redonda com os colegas, colaboradores, professores e companheiros da Unidade Educacional do Rio de Janeiro, professora Juliere, professor Tiago Melo, que irão debater conosco Entre Rios e Fronteiras, a geopolítica da Amazônia e os saberes da floresta. Essa mesa será mediada pela nossa querida Andréia Miranda, CPG da Unidade Educacional do Rio de Janeiro. E na sexta-feira, também uma outra mesa redonda, onde seremos convidados a refletir sobre as questões climáticas e justiça social. Essa mesa será aí conduzida pela presença da irmã Verônica Brant, religiosa do Sagrado Coração de Maria, e pela professora doutora Nisa Rogéria, da PUC-Rio. Essa mesa será conduzida e mediada pela irmã Maria Helena Morra, provincial das religiosas do Sagrado Coração de Maria. E no sábado, pela manhã, nós teremos o lançamento de um pequeno vídeo documentário trazendo para nós todas as experiências, os projetos e as atividades que, durante esse ano de 2025, nós viemos desenvolvendo em torno da temática ambiental. Ok? Esse é um pouco aí a nossa programação de estudos dessa semana, desse ciclo de debate. E agora, então, com muita alegria, eu convido o professor Sérgio, da Unidade Educacional de Brasília, já está aqui conosco, também o professor Vitor, que irão juntos conduzir aí, né, a reflexão dessa noite, contando e apresentando para nós essa grande experiência da Fábrica Escola de Sabão de Brasília. Sérgio, professor Vitor, sejam bem-vindos. É com vocês a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, César. Boa noite, irmã Helena, Vitor e a Ana Clara. Antes de a gente começar a colocar a nossa partilha da experiência da fábrica, Escola Fábrica de Sabão, que vai completando esse ano 10 anos, é interessante a gente fazer um paralelo entre o que a reflexão da irmã Ana Helena, os horizontes que ela trouxe, né, os desafios dos horizontes, a questão do nosso carisma enquanto Instituto das Religiosas Sagrado Coração de Maria, a escola, né, como que isso tem conversado, né? A fábrica, a escola de sabão, né, a gente está aí já comemorando 10 anos, e é com alegria, né, do coração mesmo aí, que nós vamos ouvir essa experiência, esse relato com o Vitor, nosso colega, e a estudante Ana Clara Porto também, que é membro da fábrica e que tem acompanhado desde o início. E a fábrica, ela traz uma dimensão de valor pedagógico, a irmã Ana Helena falava dessa necessidade de revisitar as nossas propostas, o nosso olhar pedagógico, né? Então, a Fábrica Escola de Sabão, ela mostra que aprender vai além de sala de aula, né? Todo momento e todo espaço é um espaço de aprendizagem, e essa aprendizagem tem que ter um compromisso e uma consequência social. A fábrica,
ela traz esse olhar para a gente, né? Ela nos demanda isso, nós vamos ouvir na fala dos nossos dois colegas, né? O Vitor e a Ana. A fábrica também nos remete à perspectiva da sustentabilidade. Isso é o que nós vamos ouvir desses dois colegas de trabalho, a Ana e o Vitor. Estão com vocês aí, o espaço para a gente ouvir, né, essa partilha dos 10 anos e nós vamos interagindo neste momento de fala com vocês. Bem-vindos ao nosso espaço, obrigado por essa oportunidade que a rede vai se deliciar bem com a nossa experiência, penso eu. Boa noite, Sérgio, César, irmã, todo mundo que está aí. É bem legal, porque o Sérgio comentou que a aluna é minha filha, tá, gente? Por isso que ela está aqui em casa. Boa noite. Mas se o professor está com a aluna em casa, é minha filha, ainda bem que facilita para ela participar do processo. Eu vou pedir para a Ana Clara espelhar a tela aqui. Espelha aí a tela, por favor. Compartilhar. Isso. Aí agora você coloca lá no campo. Esse. Coisa já está indo, já. E aí a gente separou em 2 momentos. Eu pedi para a Ana Clara fazer uma parte mais introdutória sobre o que é a fábrica, um pouco da experiência dela, o que ela participou. A Ana Clara é estudante da 3ª série do ensino médio. Eu vou falar um pouco mais da parte técnica, um pouco, mas assim, nada muito. Vira o celular, minha filha? Porque tem que apresentar. Você não botou para apresentar, né? Aí eu vou falar um pouco mais da parte técnica, mais ou menos o que a gente tem, o que tem de expectativa. Depois nós vamos falar um pouco mais de... Ai, não virou, não. Aquele vai virar. A gente vai falar um pouco mais quais são as perspectivas que a gente tem com relação à Fábrica Escola para esse ano. Até tinha conversado com o Sérgio mais cedo. E aí depois a gente faz o encerramento, tá? Então, ficou melhor para você ver assim? Ficou, né? Então, Aninha, pode falar. Boa noite, primeiramente, a todos. Eu me chamo Ana Clara Porto de Carvalho. Sou aluna da 3ª série da Rede Sagrado em Brasília, como já foi comentado. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a todos por ter a oportunidade de estar aqui apresentando a Fábrica Escola de Sabão, por ter a oportunidade de estar participando desse debate com todos. E eu vou trazer um pouco sobre a perspectiva do que foi participar da Fábrica Escola de Sabão e como ela foi projetada, pensada e elaborada pelos alunos da Rede Sagrado Brasília. Eu vou começar falando um pouco... Pode passar? Pode passar? Eu vou começar falando um pouco sobre algo que é muito comum na nossa vida como brasileiros, que é o óleo, aquele óleo que nós usamos para fritar as coisas, o óleo que nós usamos ali para fazer alguma coisa, uma fritura mesmo, que o brasileiro gosta de fritura, certo? Então, a gente tem muita dificuldade no descarte desse óleo, porque o óleo não é algo que podemos descartar tão facilmente na nossa pia, porque contamina a água. E a água é um recurso que nós temos de mais precioso no planeta Terra ultimamente. Então, esse foi um dos desafios que nós tivemos com o Ponto Escola há 10 anos atrás, com o estopim de um projeto para reutilizar esse óleo. Eu sei que a maioria aqui já deve ter... assim, a fry também, mas assim, deve ter aquela avó que fazia sabão com óleo velho, né? Eu, pelo menos, tinha. E eu sei que alguns têm, porque é algo comum da sociedade brasileira. E eu sei que alguns já tiveram essa avó que fazia o sabão até mesmo como fonte de renda, muitas das vezes, que é uma realidade das pessoas brasileiras hoje em dia. Só que a gente trouxe como uma proposta nova, uma proposta de reutilizar o sabão da comunidade presente dentro da Rede Sagrado. O óleo. O óleo, desculpa. O óleo presente na comunidade da Rede Sagrado, que são os nossos pais e alunos, como uma forma de se ajudar como comunidade e ajudar o nosso planeta. Então, há 10 anos atrás, os alunos, em conjunto com o professor, pensando nessa conjuntura, criaram um projeto da Fábrica Escola de Sabão. Não como um projeto fixo, mas como um projeto para apresentar a mostra cultural. E isso foi algo que deu tão certo e foi tão aplaudido que nós tivemos como da mostra científica para um projeto permanente na escola.
e funcionou tão bem que estamos aí completando 10 anos hoje. É um projeto, assim, que vem se evoluindo a cada dia. Eu participei no meu 9º ano, agora estou na 3ª série, participei no meu 9º e 1ª série. Foi uma experiência incrível, uma experiência não só curricular, mas também de aprendizagem do geral, porque nós não utilizamos somente a prática, mas nós utilizamos também a teoria, muitas das vezes, na hora da produção do sabão. Então, foi um projeto realmente que deu muito certo e eu espero que ele prospere muito, porque nós temos muita perspectiva, né, de futuro para esse projeto, de levar para outros lugares. Participar da fábrica em si foi uma experiência que eu sei que agregou muito na minha vida. Vem sendo algo que eu posso colocar como uma forma curricular mesmo no meu currículo, porque a gente tem vai ter os certificados agora da fábrica que eu vou entregar. Nós temos a camisa que eu estou vestindo, inclusive. Nós já participamos de algumas amostras culturais novas, né, amostras científicas novas que tiveram, apresentando a fábrica como um projeto novo, e nós evoluímos enquanto fábrica na questão da produção não só do sabão, mas também como detergente, amaciante, entre outros, que eu vou deixar para o meu pai, o professor Vitor, falar um pouco mais dessa parte técnica. Mas, em suma mesmo, o projeto da fábrica de sabão é isso, é algo que está aí para ajudar o planeta Terra em prol da comunidade e com a comunidade, pois nós utilizamos o óleo trazido pela comunidade, pelos pais e alunos, para produzir o sabão para a escola, pais e alunos. Show. Se quer intervir, Sérgio, se quiser falar, pode falar. Até porque eu estou usando 2 celulares, aí eu não vejo se levantou a mão ou alguma coisa do tipo, tá? Não, pode seguir, Vitor, tranquilo. Pode seguir? Pode seguir, Vitor, tranquilo. Deixa eu fazer alguns comentários antes. Eu vou dar alguns esclarecimentos gerais para a gente falar um pouco mais sobre o quanto é importante esse projeto. Só para vocês entenderem. A escola hoje, o Colégio Sagrado de Brasília hoje, ela arrecada uma quantidade de óleo que é necessário para impedir todo esse impacto ambiental que o óleo gera no planeta como um todo. Vou dar um dado para vocês verem. Hoje a CAESB, ela tem vários pontos de coletas no Distrito Federal, aqui no Distrito como um todo. Ela consegue coletar de 800 a 1.000 litros de óleo, são arrecadados por esses pontos de coletas por mês. Isso é o que a CAESB arrecada para a utilidade dela mesma. Ela mesma leva, ela dá o descarte devido que ela tinha que dar. Só para vocês terem ideia, ela tem possibilidade, a CAESB hoje tem possibilidade de arrecadar 150, desculpa, porque eu estou com um dado na cabeça aqui, 150 mil litros de óleo por mês. Então, hoje ela arrecada 1.000, que é menos de 1%, né? De 150 mil, que ela teria possibilidade de arrecadar de todo esse óleo que é descartado de forma... poderia ser descartado de forma devida e tem esses pontos de coleta. Existe uma estimativa no Distrito Federal que a gente descarta de forma indevida cerca de 12 milhões de litros de óleo por ano. Seria mais ou menos 1 milhão de litros de óleo por mês que são descartados de forma indevida, e essa coleta não é feita de forma indevida nem para nenhuma utilidade. Hoje o Colégio Sagrado Coração de Maria de Brasília é um ponto de coleta de óleo da CAESB. A gente vai lá na bomba, pega parte desse óleo e faz o projeto da Fábrica Escola. Isso é uma parte que a gente capta. Mas devido a esse projeto da Fábrica Escola, a nossa escola hoje é um desses pontos de coleta. Então lá tem uma bomba da CAESB. A bomba é tipo... Como é que eu vou explicar? É um barril de plástico, entendeu? Onde o pessoal vai lá e descarta o óleo. Aí eu vou lá na bomba, os meninos vão lá, eles já sabem onde é. Vão lá na bomba, pega o óleo e a gente faz todo o trabalho que tem que fazer dentro da Fábrica Escola. Então, assim, a importância é tão grande do projeto que a gente conseguiu levar para a comunidade uma região de coleta desse óleo. Toda vez que eu vou lá na bomba, gente, é porque a gente não acaba não vendo isso, né? Mas toda vez que eu peço para os meninos irem lá, recolher o óleo da bomba para a gente fazer a coleta desse óleo, a gente pega ali, ela está na metade, ou um terço da metade, mas enche bastante. A bomba deve ter uns 20, aquela bomba acho que é de 50 litros de óleo que ela consegue coletar. Então, assim, o pessoal descarta o óleo mesmo. Toda a comunidade lá descarta, principalmente o pessoal da educação infantil, tá?
A gente tem um trabalho muito legal com o empreendedorismo, o Max, que faz esse projeto junto lá, leva para o pessoal da educação infantil e a gente consegue recolher uma grande quantidade de óleo. Só nesse começo aí, sem falar da parte, eu nem falei da parte pedagógica ainda, mas sem falar da parte pedagógica, o projeto já se vale como se. Aí afora as outras coisas que a gente conseguiu construir dentro da fábrica escola, dentro da parte pedagógica. Passa aí, Linha, por favor, só para eu mostrar. Olha só. Tá vendo esse balde? Ele passa por vários processos, mas eu peguei essa foto aí para a gente discutir um pouquinho sobre como funciona isso aí. Isso aí é fazendo sabão. Muita gente deve olhar para esse sabão sendo feito aí e falar assim, nossa, eles fazem um sabão igual a Ana Clara estava comentando. Igual minha avó fazia, igual a gente fazia. Então, esse sabão é feito assim. Em parte, ele é. Porque esse sabão, que é o carro-chefe da fábrica escola, é um sabão de soda. E aí, a primeira coisa que os meninos são formados dentro do processo da fábrica escola, que eles ficam dentro do laboratório de química. Então, eles são formados primeiro para saber onde estão as coisas no laboratório, né? Saber onde pegar, o que funcionar, mexer com cada vidraria, saber como que funciona a técnica. Depois eu mostro para eles a técnica de produção de sabão. A gente revisa toda vez, porque estudante é estudante, né? Então, eles esquecem como faz e a gente vai revisando toda vez na hora de projetar e fazer a técnica. Aí, Vitão, qual seria a grande diferença desse sabão que você faz lá para o sabão que minha avó faz? Primeiramente, que ele tem a adição de 2 produtos diferentes. A gente usa alguns tensoativos, a gente usa a Amida 90 e o Renex, que é um tensoativo específico, que dá uma outra qualidade para esse sabão. Além disso, eles fazem uma técnica reacional. Esse sabão que é produzido na nossa fábrica escola não é o sabão em barra, ele é um sabão líquido utilizado para a limpeza bruta da escola. Então, as meninas limpam todo o piso do sabão, elas fazem, o pessoal da limpeza faz com esse sabão da fábrica escola que a gente produz lá. Então, esse primeiro processo aí de produção, a parte entre a reação de saponificação, né, é com P mesmo, do jeito que eu falei, saponificação. Essa reação de saponificação que acontece, os meninos olham o tempo, vê o tempo que leva a reação para fazer isso, a gente está discutindo vários processos químicos. Eles veem, a gente chama de aspectos reacionais, né? Para quem não sabe, nós chamamos na química de propriedades organolépticas, né? Que são propriedades específicas, como cor, isso identifica que houve uma reação química. Então, esse é o nível de discussão que a gente consegue fazer na fábrica escola. Então, é bem legal, porque você quebra vários tabus lá dentro do projeto, né? Então, a Ana Clara já viu, por exemplo, quando eles vão, porque eles têm que filtrar o óleo. Pega o óleo da bomba e eu tenho que filtrar esse óleo. E é nojento, às vezes, né? Tem pedaço de carne, às vezes... Fede bastante. Fede. Lembra que uma vez a gente pegou um óleo que era só o alho? Tinha só o cheiro do alho, ó. Mas o cheiro não fica no sabão. Eu vou explicar por quê já já. E aí a gente faz essa retirada desse óleo. Então, assim, fica até meio estranho eu falar, mas é bem interessante isso daqui. Eu não faço nada dentro da fábrica escola. Tudo quem faz são os meninos. Eu fico lá orientando para não acontecer nenhum acidente, né? E nem ter algo específico, mas todos os processos químicos são eles que fazem, inclusive de errar. Eu tenho dito muito isso, que errar faz parte do processo educacional. Então, já aconteceu várias situações de, por exemplo, eles errarem a quantidade. Aí, professor, por que o sabão ficou assim? Eu falei, a quantidade estava lá. O que aconteceu? Vamos rever e reinvestigar o que aconteceu. Que isso é o método científico, né? É o que a gente vem falando o tempo todo. Porque o projeto da fábrica escola não é só produzir o sabão da escola. O sabão da escola é o mínimo que a fábrica escola faz. A fábrica escola dá formação científica, dá formação técnica para os meninos, eu vou mostrar já já, mas dá formação técnica, dá formação ambiental. Eles socializam no momento que estão lá comigo, porque a gente fica lá embaixo no laboratório, então eles conversam, são várias turmas diferentes, então eu interajo com estudantes do 8º ano até o estudante do 1º ano do ensino médio. Eu não pego estudantes do 2º nem do 3º por causa da carga, né? Aí o que acontece? Fica igual a Ana Clara, assim. Como eles passaram pelo processo, aí eu preciso que alguém coordene esses meninos. Eu vou lá, pego um estudante do 2º e do 3º, porque até quimicamente eles têm mais experiência do que esses estudantes. Porque às vezes eu não consigo vigiar sozinho, entendeu? Todos esses processos com eles. Aí quando eu tenho algo maior para fazer, eu retiro esses estudantes de novo. Então, assim, a fábrica escola é muito mais do que isso. Produzir o sabão da escola é realmente o mínimo que a fábrica escola faz.
Retirar o óleo do ambiente é algo extremamente importante, mas toda essa parte do método científico, toda essa parte de qualidade educacional que os meninos aprendem é a parte mais legal da Fábrica Escola. E eles me dão várias sugestões, me orientam com várias coisas, organizam várias coisas da Fábrica Escola que a gente vai comentando aqui, cada pedacinho disso aí. Mas, primeiramente, essa parte bruta, de produção de sabão e tal, adiciona o Renex, e aí ele é diluído várias vezes esse sabão aí. Então, se alguém quiser, depois... eu tenho tudo isso estruturado, tá, gente? Como monta o projeto, como ele é organizado, como está o processo de seleção, então, tudo isso mastigado. Até, eu não sei se conseguiu, mas quando eu entrei no Sagrado, porque não fui eu que comecei o projeto, tá? Quem começou o projeto foi o professor antecessor de mim, isso em 2015, e se eu entrei no projeto, peguei o projeto desde 2019. E aí eu me lembro que quando eu entrei, a gente fez uma reunião com Vitória, não sei se vocês conseguiram instalar o projeto lá da Fábrica Escola, mas se alguma unidade ou alguém quiser, eu tenho tudo montado, a receita montada, como que faz tudo, como que pede tudo, eu tenho tudo, é só me pedir que eu não tenho problema nenhum com essas coisas, não, eu encaminho todo o material para vocês, já tudo prontinho, já para montar o projeto, é bem legal. A gente atende os meninos na terça-feira, eles ficam na terça-feira à tarde comigo, só em prol do projeto da Fábrica Escola, e aí eles vão tendo essa vivência no laboratório, que é a parte mais legal, essa vivência, todo esse carinho que eles têm lá com o laboratório, eles vão aprendendo esses métodos. E aí a gente produz sabão. E aí o que acontece? As meninas que trabalham com sabão, que trabalham na limpeza, precisam ver como que é na escola. Assim, porque o que acontece? Como o projeto é de 15 em 15, o sabão ele precisa de um tempo para ele ficar pronto. O sabão ele não fica pronto na hora que eu faço. A gente faz, a reação demora, então a reação é de um dia para o outro. Como a gente não fica na Fábrica Escola de terça para quarta, a gente faz numa terça e só vai mexer com esse sabão de novo, que a gente chama do processo de desenvasamento do sabão, a gente só vai mexer com ele da outra semana, que a gente vai mexer com desenvasar esse sabão. Então tem um delay de entrega desse sabão natural por causa desse tempo que ele leva para ficar pronto. E aí é muito legal, porque eu passo nos corredores e as meninas da limpeza, né, elas me cobram o sabão. Elas perguntam até para mim, às vezes. Pergunta, eu não né? participo mais da fábrica, como eu falei, a terceira série é muito difícil a gente participar por causa da nossa carga, mas às vezes eu passo no corredor por me conhecerem como filha do professor. Vai ter sabão essa semana? Já tá pronto o sabão? É bem legal essa troca, né? Isso, é muito legal. E aí a gente fez uma pesquisa de qualidade, vou falar daqui a pouquinho dela. A gente fez uma pesquisa de qualidade, mas aí é muito legal que elas passam no meio da gente, né? Eu passo por elas, ela fala assim, professor, essa semana o senhor vai produzir sabão, o senhor vai fazer alguma coisa com esse sabão? Aí você vai entregar sabão pra gente, porque elas preferem o sabão da Fábrica Escola, do que o sabão que a escola compra, né? Com qualidade do sabão, porque elas usam menos do sabão. Sabão de soda é um sabão mais abrasivo, é característico de qualquer sabão feito à base de soda cáustica, tá? Ele é bem mais abrasivo em relação a isso. Então, elas usam menos sabão, a limpeza é feita mais rápida e elas dizem também que desgasta menos o pé delas. Uma conversou comigo que estava desgastando as coisas dela, os sapatos e tal, e aí tem menos isso. Então, elas gostam muito do sabão da fábrica. Elas pedem para mim para levar, professor, posso levar para casa? Eu falo, pode, pega aqui um pouco de sabão, pode levar, às vezes eu deixo já separado para elas lá, mas eles utilizam essa limpeza, eu vou dar o dado aqui daqui a pouco para vocês, do que a gente consegue fazer com esse material da Fábrica Escola. E aí, quando a gente começou o projeto da Fábrica Escola, era dividido em 4 eixos, que a gente, às vezes, não... Todo mundo faz tudo dentro da fábrica, mas às vezes eu tenho uma demanda ou outra, aí eu peço para alguns grupos fazer. Então, tem um pessoal que cuida da publicidade da Fábrica Escola, isso é uma parte do trabalho que tem da Fábrica Escola. Todos eles fazem, mas aí um outro que cuida mais dessa parte, entende mais, eu peço. Aí eu peço para falar com o pessoal do marketing, e a gente consegue usar adesivos e algumas coisas eles vão organizando para mim, até porque eles fazem isso muito bem. Tem alguns estudantes que cuidam da parte do controle de qualidade, então eu vou mostrar já eles fazendo titulação do sabão, então eles veem o pH do sabão e das outras coisas que a gente produz, que eu vou comentar, e tem uma parte do grupo que cuida do controle de qualidade, da parte de produção, tem a produção do sabão que todo mundo faz, que é característico fazer essa produção, mas tinha mais um detalhe que eu esqueci agora. Parte de
propaganda, parte de publicidade, parte de produção, e tem mais um grupo que daqui uns 5 segundos eu lembro, porque minha cabeça já não está mais 100% não, mas eu lembro já já. E tem mais um grupo que me ajuda com mais alguma coisa dentro da fábrica escola. E aí, eles produzem, fazem todo esse sabão, faz todo esse vazamento. Aí, o que acontece? Esse sabão aí que vocês estão vendo na foto, a gente ainda coloca água, o Renex e tudo, e aí a gente não pode colocar a essência, nem a coloração nesse momento aí. Por quê? Porque a soda, a reação ainda está acontecendo. Então, se você colocar a essência e o material aí dentro, esse sabão vai comer tudo, vai corroer tudo, vai reagir com tudo, então você não vai sentir o cheiro nem nada. Como que a gente descobriu isso? A gente recebeu uma receita desse material, montamos a receita de sabão e fizemos a primeira vez. Aí os meninos, então vamos colocar a cor e essência. Eu falei, vamos. Aí colocaram. Aí quando a gente foi ver o sabão pronto de novo, então, mas não tem mais cor nem essência. Aí é o que eu tô falando. Errar faz parte do processo educacional, faz parte do processo de produção. Aí quando eles descobriram que não podia nessa hora, eu falei, professor, o que a gente fazer? Eu falei, vamos pensar. Então vamos tentar agora colocar, depois que a gente revolver o sabão, porque o que a gente faz? Depois que esse sabão aí tá pronto, a gente retira ele, uma quantidade dele, e dilui ele mais 3 vezes e coloca ele para bater no tanquinho. Aí ele revolve, aí ele perde essa coloração amarelada, o ar vai passando dentro dele, vai retirando essa coloração dele, e aí é o momento em que a gente coloca a essência e a cor. Aí tudo são eles. Se eu misturar essa cor com essa. E aí, lembra que teve uma... Você estava no dia que eles colocaram? Foi muito engraçado. Às vezes a gente coloca uma cor e fica uma cor diferente. Todo mundo porque eles não fazem correlação de cores entre a cor que escolhe e a essência que escolheu, o material que escolheu e tal que escolheu. Mas tudo isso são eles que escolhem. Aí teve um dia, porque aí, quando a gente produz o amaciante, existe um corante específico do amaciante. E o corante tem que ser hidrossolúvel. Hidrossolúvel é porque ele é solúvel em água. Porque se o corante não é hidrossolúvel, na hora que você limpar o chão com sabão, quando você joga água, o chão fica azul, né? Ele tem que sair junto com a água também. E aí, eles colocaram o corante do amaciante, não leram e tal. E aí, o que acontece? Os erros acontecem, eu vou lá junto, eles de novo vão lá, por que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa no laboratório? Os rótulos do laboratório são importantes. Porque vocês colocaram o corante errado, a gente perdeu uma remessa de sabão. E além de perder a remessa de sabão, a questão não é nem essa, é o risco de se utilizar uma coisa sem fazer a leitura anterior. Aí eles tomam mais cuidado com outras coisas que eles vão utilizar. Então, tudo isso é o que a gente consegue construir de processo educacional, de aprendizagem, de produção, de conhecimento. Aí depois eles retiram esse sabão do tanquinho, né? Envasam com os galões que tem lá, entregam para a escola utilizar. Passa aí, Nino, por favor. Aí, olha só. Aí, isso aí é lá na fábrica escola, tá? Então, essa coloração azul que vocês estão vendo aí no LMAI, embaixo aí, ó, bem em cima é uma bureta, e embaixo eu tô apontando o dedo aqui como se eles estivessem vendo. Eu apontando, acho que depois de tanto dar aula remota, eu perdi o rumo já, né, de como faz, né? A gente voltou pro presencial. Mas ali onde está, ali embaixo, ali na mão, onde está aquela vidraria que ele está segurando, é um LMAI, é uma vidraria específica para titulação, tudo bem? Esse processo que eles estão fazendo é uma titulação ácido-base que eles fazem, e aí embaixo ela está azulada porque o sabão produzido a partir da soda, ele tem com azul de bromotimol, ele fica nessa coloração azulada, porque o meio é alcalino, ele é básico. Eles titularam com ácido, no caso é um ácido sulfúrico, para determinar esse pH do sabão. Tem toda uma álgebra de tudo isso. E esse conteúdo agora eles veem no 2º ano do ensino médio, mas tem estudantes do 9º, estudantes do 8º, estudantes da 1ª série, fazendo a mesma discussão, ajudando a fazer os cálculos, fazendo todo o processo, entendendo um pouco mais dessa parte laboratorial, dessa parte química, como que funciona todo esse processo. Então, é muito legal essa parte aí. E aí, quando a gente vai falar de todos esses processos educacionais, deixa eu só comentar um pouco mais das outras coisas, um pouco mais rápido que a gente produz, para eu fazer um paralelo com o que a gente tem da BNCC, com o que o projeto da Fábrica Escola consegue fazer, do que a gente consegue retirar de conhecimento dos meninos, mas lá a gente ainda faz detergente, a gente faz o álcool 70, que geralmente quando tem algum evento ou outro, se alguém já participou e viu alguma coisa da Fábrica Escola, recebeu uns frasquinhos, né? Isso.
Isso, a gente faz repelente agora à base de citronela, que inclusive salva muita gente aqui em casa, porque aqui em casa não tem, mas toda vez que a gente vai para um evento, eu sempre tenho um no carro, e aí ele funciona muito bem, e eles fazem, eu não, a primeira vez que a gente fez, a gente comprou o óleo de citronela, só que ele não fica, você tem que agitar toda vez, porque não fica solúvel, né, no material. Como a gente queria de spray, aí, é o que eu tô falando, não funcionou, testou, método científico, errou, como que a gente vai fazer? Aí agora a gente compra a citronela e o cravo e faz o processo de extração. Então, são os próprios estudantes. A gente pensou em plantar, não foi? É porque a gente tinha um projeto alguns anos atrás da horta na escola, né? Tanto que a gente pegava alguns produtos da horta e fazia alguns projetos, questão laboratorial mesmo, durante a aula de biologia em si, em química. Só que acabou que a horta não deu, foi muito mais pra frente. A gente plantava muitas ervas medicinais na horta e alimentos mesmo também. Só que a ideia de plantar agora, questão para produzir na fábrica também é algo interessante. A gente pode plantar não só a questão da citronela, mas pode plantar também essências, né? Como hortelã, entre outras coisas. Isso. Lembrando que essa parte de plantar eu não sou muito bom, não, né? Preciso da participação de alguém. Mas, fora isso, a gente pensou em fazer. Mas isso, fora isso, a gente compra, né? A gente compra a citronela, compra o cravo e os meninos fazem a extração lá. Tem todo um processo de extração. É feita com álcool, tá? Mas demanda um tempo e tal para esse processo de extração acontecer. E aí eles fazem e produzem o repelente. E aí a gente produz o amaciante vem uma base do amaciante, a gente produz e produz água sanitária também. E aí a gente compra o hipoclorito e faz o processo de produção de água sanitária. Então a gente consegue produzir tudo isso. É claro que algumas coisas são mais difíceis de implantar dentro da escola. Por exemplo, a gente está tentando fazer o procedimento de conseguir implantar o detergente dentro da fábrica escola, dentro daqueles, como é que chama? Coisinha de sabão que tem no... Dispenser, né? Que tem no banheiro. Isso, a gente tentou fazer isso. Só que o detergente é mais minucioso de fazer, porque o detergente é um material que você utiliza nas mãos. Então, eles têm que fazer a correção do pH, porque o ácido sulfônico, ele é ácido. Então, eles têm que elevar o pH até 7, ou né, entre 7 e 8, que é a margem de segurança ali, para que a gente possa produzir. Então, é mais difícil produzir o detergente em larga escala, porque essa correção do pH é um pouco mais difícil de fazer. Então, a gente já está ajustando para conseguir. Então, geralmente, a gente faz o detergente assim. Tem um evento tal e a gente quer levar o material da fábrica escola. Eu falo, não, galera, então vamos produzir o detergente aqui, que a gente consegue produzir em menos escala, né? Quando a gente vai produzir o amaciante, a gente produzir um pouco de amaciante, mas a gente ainda não conseguiu implementar, porque o amaciante ele tem uma relação com a essência. A essência do amaciante ela não pode ser hidrossolúvel. É o contrário agora, né? Porque se ela é solúvel em água, na hora que a roupa enxágua, o amaciante é levado, né? Leva o cheiro embora. Então, ele tem que ser lipossolúvel, né? Ele tem que ser apolar. Ele tem que não ser solúvel em água, né? Às vezes eu esqueço que não estou dando aula, né? Ele tem que ser não solúvel em água. E aí, esse material, aí a gente não conseguiu ajustar ainda para fazer. Lembrando que muitas dessas coisas que a gente produz lá na fábrica escola, elas são testadas aqui em casa, né? Mas graças a Deus a gente ainda tem roupa, né? Ainda tem as coisas. Né? Não aconteceu nada de mirabolante, não, mas a gente testa essas coisas aqui em casa. E aí a gente produz tudo isso. Aí, quando tem evento, por exemplo, álcool 70, você já deve ter recebido uns dispensezinhos de álcool que a gente utiliza, que a gente já até entregou no Intersagrado. Quem esteve presente no Intersagrado, boa parte das delegações. Das delegações tiveram, né, os coordenadores juntos, presentes, recebeu o kitzinho que tinha o álcool 70, eu acho que tinha um repelente também. Tinha, álcool 70. Tudo foi produzido na fábrica Escola de Sabão, então é uma forma, né, da gente apresentar um pouco do nosso trabalho feito aqui em Brasília para as outras redes, em outros estados. E o álcool, a gente compra o álcool, a gente chama de álcool de cereais, né? Que é um álcool que tem uma quantidade maior de álcool e os estudantes fazem a diluição. Aí eles falam, professor, pode botar isso, eles são muito criativos com essas coisas, né? Falam, dilui aí, é 70% o álcool. Aí a gente tem umas provetas grandes, né? De 1 litro lá para fazer essa produção. Aí eles, professor, a gente pode botar cor,
Falo, pode, qual cor? Falei, se quiser, cor não é um problema não, entendeu? Tá ok, Sérgio? Aí a gente coloca a cor e tal, aí, professor, a gente pode colocar essência, a gente colocou essência da última vez, então foi bem legal. Ele ficou vermelhinho, né? Então ele escolhe. Aí a cor dos adesivos, a cor, não sei, tudo isso é protagonismo dos estudantes. Tanto que, assim, a gente tem uma fala aqui para falar da COP30 Cerrado, para falar dessa questão da fábrica escola, mas eu gosto muito do protagonismo dos estudantes. Então, assim, geralmente, quando tem gravação, essas coisas, eu gosto muito que apareça eles. Eu acho que o mais importante é deles, né? O projeto não existiria se não fosse eles. Nada funcionaria se os estudantes não abraçassem o projeto da Fábrica Escola. Tudo que a gente quer e tenta fazer pela Fábrica Escola para que funcione essa parte ambiental, para que eles tenham essa consciência, tudo é feito por eles. Tem estudante que não está mais na Fábrica Escola e me procura e fala, não, professor, a gente podia fazer a gente quer fazer tal coisa, tem como só fazer um material lá na Fábrica Escola? Tem como fazer outros. Então, assim, eles têm esse laço com a fábrica, mesmo que depois que saia, que não consiga se organizar, eles têm esse laço com a fábrica, dessa relação ambiental. E eu costumo dizer que aquilo que você faz sem ninguém ver, né, por exemplo, você ter essa relação ambiental sem ninguém estar vigiando, você é muito mais importante, aprendizado, né, para os estudantes, né? Então, professor, é gente que fala, né? A gente vai acabando falando bastante aqui. Eu vou dar passei, foi tudo? Não, passei não. Deixa eu dar alguns números para vocês da fábrica e aí a gente faz um fechamento geral, porque senão a gente fica falando bastante aqui, né? Vamos lá. Números da fábrica escola para vocês entenderem. Hoje a gente produz por semana 160 litros de sabão líquido por semana. Aí foi o que eu coloquei, né? A gente produz. Para isso, para a gente produzir 160 litros por semana, a gente gasta 6 litros de óleo. Porque você tem que lembrar que é o seguinte, o sabão ele é diluído 2 vezes. A gente faz o sabão, que é o que demora uma semana para ficar... Demora um dia, né? Mas a gente fica uma semana para ele ficar pronto. A gente faz o sabão e dilui 1:3. Porque senão ele não fica líquido. Se alguém for fazer, se não fizer essa diluição, o sabão fica pastoso, né? E fica muito ruim de trabalhar com ele. Então a gente faz essa diluição 1:3. Mas esse sabão não está pronto. Aí a gente pega esse sabão, coloca dentro do tanquinho e faz outra diluição 1:3. Aí esse sabão é o sabão que a gente entrega no almoxerifado. Lá no almoxerifado, quando as meninas vão usar, elas fazem outra diluição desse sabão. Porque é um sabão que ele limpa muito bem, né? Sabão de soda a gente sempre limpa, eu sempre digo isso, né? Quer limpar uma superfície, usa um sabão de soda que ele vai limpar muito bem, né? Então, assim, ele faz essa limpeza muito bem, esse sabão, né? Faz todas essas características, então a gente passa por vários processos de diluição. Então, a gente retira 6 litros de óleo que seria jogado no ambiente. Lembrando que a nossa escola, lá o Colégio Sagrado Coração de Maria, o óleo que a gente retira todo não vai direto para a fábrica escola, ele é um ponto de coleta da CAESM, graças a Deus ele é um ponto de coleta da CAESM, então a gente acaba retirando uma parte desse óleo lá para fazer o projeto da fábrica escola. Hoje, talvez hoje um pouco menos, né, porque como tem muitos eventos acontecendo, a gente produz muita coisa, às vezes a gente não consegue manter essa demanda do sabão como um todo, mas quando a fábrica está a pleno vapor, funcionando da melhor maneira possível, a gente consegue produzir cerca de 70% de todo o sabão que é produzido dentro da escola. A gente tem uma ideia muito grande de levar isso para o Projeto Vida, lá para São Sebastião, né, Ana Clara? Eu sempre falei para o Sérgio, tinha comentado com o Sérgio isso. Desse ano a gente vai levar, depois eu deixo o Sérgio comentar um pouco mais sobre como ele pensou tudo, mas a gente vai levar isso lá para o Projeto Vida e a ideia é formar a comunidade, porque tem muita gente que produz o sabão, mas a gente poder falar um pouco dos riscos de utilizar a soda, porque tem um risco, tá, gente? Os estudantes são informados desse risco, então a gente toma os cuidados dentro do laboratório e as pessoas têm que tomar o cuidado com a soda. Não é só o processo corrosivo que a soda faz com a mão, mas entre outros males que ela causa. Então, tem que ter cuidado na hora de manipular a soda. Eles entenderem a quantidade de soda que coloca para a quantidade de óleo. Então, essa parte que a gente chama na química, que é essa parte estequiométrica, né? Estequio vem de elemento, né? A medida do elemento. Então, essa relação estequiométrica que tem das quantidades que são colocadas no sabão é importante. A questão dos tensoativos, que dão outra qualidade para o sabão, uma questão da diluição. Isso é uma formação muito legal
para se dar para a comunidade que produz o sabão para N mil formas, com questão financeira, como utilização e economia em casa, que dá uma resposta ambiental gigantesca. É do pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo melhorar essa questão ambiental como um todo. É o que eu faço na minha casa, é o que alguém faz na casa dele, é o que o pessoal faz lá, que a gente leva para o Projeto Vida. Eu queria muito... A gente vai levar tudo pronto, né? Mas eu quero fazer com eles lá e depois mostrar como fazer o processo de diluição. Essa questão do revolver, o tanquinho melhora muito a qualidade do sabão. Essa questão de bater o sabão melhora muito. Isso é uma técnica que melhora muito o sabão que a gente utiliza dentro da escola. Mas tem outras maneiras de fazer isso também, esse processo de diluição e essa maneira de revolver esse sabão. E fazer com que ele fique um sabão de melhor qualidade, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de própria limpeza em casa. Então, a gente tem muito isso de levar lá. A gente vai conseguir levar lá. Já levei isso para o Sérgio. A gente levou para o Sérgio... Acho que eu levei antes do recesso, não foi? A gente se organizou. O Sérgio me ajudou aí bastante, viu, Sérgio? Obrigado. Nosso agradecimento aqui para todo mundo, tá? Para a gente conseguir levar isso lá no Projeto Vida. E a ideia é essa. É conquistar mais escolas da rede conseguir montar o projeto, a questão ambiental que o projeto traz, essa questão da retirada do óleo, a importância disso tudo, assim... Prosperar enquanto fábrica, né? Não só em Brasília, mas também a ideia de levar para as outras unidades como algo unitário, né, da rede sagrada. Exatamente. E assim, o mais legal, além de toda essa parte ambiental que a gente está discutindo da COP30 e tal, mas como os estudantes, o carinho que eles têm pela fábrica, e o carinho que eles têm, a relação que muda com os estudantes da fábrica, e o carinho que eles têm pelo projeto, de entender a importância do projeto. Por exemplo, eu tenho estudante que chega para mim e fala assim: Vitor, agora eu trago todo o óleo que tem na minha casa para cá. Da fábrica eles deixam lá no laboratório para mim, né? Eu peço, você já deixa aqui, que aí fica mais fácil. Então, isso é fantástico. Outra coisa que agregou muito, eu sempre gosto de dar nome aos bois, que é importante que essas coisas sejam ditas. Então, agradeço bastante a Carol, que é a laboratorista do nosso, da nossa unidade de Brasília. Então, agradecimento muito a Carol, porque a Carol me ajuda muito na fábrica escola, bastante mesmo. Ela sempre está lá comigo. A Carol é química, então isso facilitou para mim. A Carol foi minha aluna também, né? Mas isso não tem nada relacionado com isso, né? Mas ela me ajuda bastante nesse processo, então um agradecimento bastante a quem está trabalhando lá no projeto da Fábrica Escola, a minha coordenação como um todo. Então, assim, as coisas só funcionam no Sagrado, porque, assim, Fábrica Escola funciona assim, porque, lembrei, e eu estava tentando lembrar disso aqui agora que eu lembrei. Os meninos fazem o controle do estoque também, você tem que lembrar que as coisas acabam dentro da fábrica. Rapaz, eu pensei que não ia lembrar. E aí as coisas dentro da Fábrica Escola, elas acabam, então os meninos fazem esse controle. E aí eles me mandam a demanda, aí eu passo direto para a Carol, eu passo direto para a Rosângela, eu passo direto para a Vanessa. E isso tudo é muito rápido. Então, para a Fábrica Escola funcionar, precisa de vários setores da escola funcionar junto. Desde a coordenação, a Rosângela direto, porque eu peço direto para a Rosângela, mas tudo isso é muito imediato. Então, eu peço para a Rosângela já encaminha para a compra. Então, acaba que não falta o material dentro da Fábrica Escola, porque isso tem que funcionar de forma mais ágil, né? Então, um agradecimento especial a todas essas pessoas envolvidas dentro do projeto, porque, assim, esse projeto não é meu, esse projeto é da escola, entendeu? A escola que cuida da Fábrica Escola como um todo, né? Então, um agradecimento especial a todo mundo. Só funciona porque todo mundo faz funcionar, porque senão não daria certo. Fala mais alguma coisa, Nia? Acho que não. Não? Passa o próximo slide aí. E a gente quer agradecer, a gente já fez um agradecimento, eu coloquei uma frase do Gaia que me fez, ele é que o papai de óculos não enxerga. Eu vou ler aqui do meu celular, tá? Não, mas daqui não enxerga aí também, não. Porque ali eu não enxergo. A providência de Deus se manifesta em tudo, e em tudo devemos reconhecer a sua bondade e dela cuidar. A ideia de se cuidar da casa comum, né? Então, quando a gente faz isso dentro da Fábrica Escola, a gente está pensando muito nesse cuidado da casa comum. E é o que eu falei, assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudando, é a consciência de um estudante que está lá,
é ele entender essa questão sustentável de uma forma mais interessante, pesquisar um pouco mais, então eles me perguntam, e a gente vai abraçando. E é assim, ó, eu sou servidor da Secretaria de Educação, eu trabalho, né, em umas escolas mais relacionadas à periferia, aqui da Ceilândia, eu moro aqui, né, e aqui em Brasília como um todo. E aí o que acontece? A gente sempre discutiu muito isso, assim, um grupo de professores salva um grupo de alunos, aí outros grupos com outro projeto, no GPIC salva outro grupo de alunos, aí você tem um Gazeta que salva outro grupo de alunos, e a gente consegue abraçar uma quantidade muito grande de estudantes e ir recuperando, e além disso tudo, educando, quando eu falo educar, ensinando tecnicamente esses estudantes, e fora toda essa parte humana, né, que eles precisam aprender também. Então, é um pouco disso. Tá bom? É isso, agradecer de novo por estar tendo a oportunidade de estar aqui apresentando e participando do debate. Já várias vezes, né, minha filha? E esse é o nosso projeto da escola, nós gostaríamos de levar à frente. Não acaba aqui, né, César? E nem o Vitor, e nem a Ana, só fazendo a propaganda. Querem limpar bem, compre ou peça o produto que a gente faz aqui, né, no Sabão. E é interessante que quando eu comecei, antes de chamar tanto o Vitor quanto a Ana, eu falava que na nossa fábrica, quando a gente fala fábrica, pode até pensar um espaço grande. A nossa fábrica é fábrica e escola. Ela tem a dimensão pedagógica, né, que é instigar o aluno, o estudante, a perceber que tudo o aprendizado vai para além da sala de aula, e tem a dimensão aí do valor sustentável, né, que de pouco a pouco, com um pequeno gesto, 1 litro de óleo, a gente faz muita coisa quando a gente retira ele do espaço, né? E aí a gente vai crescendo na expectativa de levar esse projeto para outros espaços, como a ideia para agora, no final do mês de outubro, a gente fazer uma experiência lá no Projeto Vida. A equipe do Projeto Vida está empolgada, né? A gente está conversando bastante, já estão fazendo processo também de coleta de óleo. Já fizemos uma socialização com a equipe de Ubá, com as crianças de Ubá, o ano passado, né? As meninas apareceram, e uma coisa que vale a pena ressaltar na fábrica, que que agrega a questão e minimiza o impacto ambiental, é a relação da socialização dos meninos entre a equipe, entre a escola, né? Tanto o Vitor como a Ana, eles colocaram isso aí, que tudo perpassa pela escola toda. É uma pena que a gente não tem um grande espaço para transformar o nosso laboratório realmente com uma fábrica, para, em vez de dar lá para o CAESB o que eles coletam, se a gente pudesse produzir isso como sabão, né, e dar o destino. Mas toda a experiência e todo o relato de experiência empolga a gente, brilha os olhos, aquece o coração, né? E isso é importante dentro da rede sagrada. E aí a gente agora vai abrir um pouco, né, César, e eu peço a Elaine, para perguntas ou para a participação de quem está acompanhando a gente, para ver o que a gente pode aí continuar na nossa partida. Basta levantar a mão. Aí eu vou abrindo. Já tem uma mão levantada. Ótimo. Eu estou aqui também. Eu queria só registrar aqui, né, que realmente Sérgio, irmã Ana, demais companheiros aí do GT COP30, que nós fizemos a opção correta de começar essa nossa semana de estudo, olhando para dentro, olhando para as nossas práticas, olhando aí para essa grande experiência inspiradora que é a fábrica de sabão, aí a Fábrica Escola de Sabão de Brasília. E eu tenho muitas perguntas, mas antes das perguntas eu queria só trazer aqui o registro, né, que nos acompanha aqui nessa noite de formação, a irmã Paré, lá de Roma, e a irmã Verônica, também da ONU, que vai estar conosco aqui na sexta-feira, compartilhando aí
a sua experiência, dizer da nossa alegria, irmãs, de tê-las aqui conosco nesse momento de formação. Eu queria perguntar aí ao professor Vitor, né, e à Ana, que nos trouxeram aí com tanto entusiasmo essa experiência. Primeiro, assim, vocês falaram que hoje, né, a capacidade da fábrica, ela hoje produz sabão, amaciante, repelente, mas existe possibilidade da gente de se produzir também outros tipos, né, outros elementos aí na fábrica? Essa é uma primeira pergunta minha. E uma segunda, assim, um pouco, né, professor Vitor, nós como professores, né, temos aí essa grande missão no que diz respeito à temática ambiental, de provocar essa mudança de mentalidade aos nossos estudantes, né? E eu queria que você dissesse para nós aqui, compartilhasse para nós aqui um pouco as suas impressões, né, dos nossos estudantes quando passam aí pela fábrica de sabão, né? Que tipo de relato você ouve nessa mudança de mentalidade aí para essa temática ambiental? Ótimo, ótimo, ótimo. A primeira foi do que a gente consegue produzir mais, né? Então, eu estou querendo muito produzir o sabão em pó, lá dentro da fábrica escola também. Tudo isso é possível. Quando a gente começou, o primeiro sabão que eu ia produzir, a gente ia produzir como um todo, era o sabão em pá. Só que como era para a limpeza da escola, a gente pegou. Aí, todos esses outros saneantes que a gente quer produzir, imagina o seguinte, para vocês entenderem como que funciona, né? Eu tenho que sempre adequar para o que eu tenho dentro do laboratório do que é possível de maquinário para eu poder fazer. Porque, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que uma indústria farmacêutica produz um remédio, por exemplo, como dipirona. Então, aquele maquinário funciona para produzir aquele fármaco. Isso é um processo químico industrial normal. Se eu quiser produzir um outro material, eu tenho que mudar todo o maquinário, toda a estrutura. Então, lá dentro da fábrica escola, tudo que eu tenho que pensar em produzir, eu tenho que até pensar em como que vai utilizar dentro da escola. Então, eu sempre vou lá nas meninas, a minha melhor fonte de pesquisa, porque são produções de saneantes, né? A minha melhor fonte de pesquisa são as meninas da limpeza. Então, eu sempre vou lá nelas assim, gente, quanto que vocês usam disso? Quanto que usa disso? Quanto que precisa disso? Para ver se vale a pena produzir e qual o impacto disso em relação ao meio ambiente, né? Então, eu estou tentando colocar esse sabão em pó ainda. É um processo mais difícil, então eu preciso me organizar e organizar a escola para ver o que a gente consegue. Porque lembra que eu comentei no começo que os meninos erram? Que errar é importante dentro do processo. Então, quando eles estão fazendo, eu tenho que levar até isso em conta. Quanto tempo eles vão demorar para errar, quanto que a escola... Porque é oneroso para a escola também, né? Querendo ou não, a educação, mas tem essa questão. Porque tem que comprar o produto, tem que ver se vale a pena comprar ou não, quanto que utiliza. Então, tudo isso a gente faz assim. Mas eu creio que eu ainda vou conseguir colocar o sabão em pó, que é uma das coisas que eu mais quero colocar lá, mas ainda não consegui organizar ainda direitinho. Com relação à impressão dos estudantes, assim, é muito legal. Porque a minha relação com os estudantes da fábrica, ela vai além do processo educacional. Às vezes, para vocês entenderem como é que é a rotina da fábrica escola, começa às 2h da tarde. Eu desço lá para o laboratório, os meninos, às vezes, eles já estão lá me esperando. Lá embaixo, eles me esperam lá embaixo e tal. Aí, assim, o estudante que faz a fábrica, eu tenho mais estudantes porque eles fazem um rodízio. Não é nem porque eu quero que eles façam rodízio, não. É porque eles têm demandas. Então, por exemplo, semana que tem prova, eu já sei que eu vou ter menos alunos. Então, eu já organizo a produção porque eu já sei que eu vou ter menos estudantes na fábrica. Aí, como eu tenho um aluno do 8º, 9º e do médio, aí eu consigo fazer essa organização, porque eu preciso sempre de alguém lá para me ajudar. Então, tem vezes que o estudante está lá na fábrica escola, mas não quer trabalhar. Ele quer sentar lá e contar como que está o mundo dele, né? Porque ele quer socializar, quer conversar comigo e tal. Aí eu falo assim, eu vou te ouvir, mas vamos ouvir carregando esse negócio aqui, né? Aí assim, vamos carregando, eu falo, agora vamos ouvir, vai mexendo aqui no sabão, você vai me contando a história. E a gente vai resolvendo. E aí eu percebi muito essa questão de como eles trabalham, porque eu estava a gente fica no GPIC também, né? A gente fica, e você vê que a fala do estudante,
ela leva muito em consideração essa questão ambiental, principalmente do estudante que passou pela fábrica escola. Então, ele tem essa percepção um pouco maior, a gente faz essa discussão lá dentro. Mas é tudo muito sociável. Eu faço questão que a fábrica escola não pareça uma sala de aula, porque senão, né, eu estou saindo da aula de química, eles já têm aula de química comigo, né? Para levar para a fábrica escola. Então, a fábrica escola é o momento que eles sentam. Aí eles sentam no laboratório, depois, aí vamos aprender a técnica. Aí um começa a fazer, eu falo, troca, vai lá tal pessoa, ajuda, aí você ajuda ele. Professor, o que eu faço agora? Estou com medo de mexer na solda. Eu pego um estudante mais experiente, vai lá e ajuda, eles mexem. Entendeu? Vamos lá, vai lá mexer na solda, com cuidado, mas vai lá mexer na solda. Então, todo este trabalho é feito por eles. Então, é um ambiente muito legal na fábrica escola. Aí eles vão socializando. Aí um menino do 8º ano quer contar a história para o menino do 1º ano. Eu esqueço as coisas muito rápido, sabe? Eu tento prestar atenção na história, mas termino de contar. E professor, o que eu vou te falar? Tem como contar de novo, né? Eu me distraio, mas eles fofocam, eles contam a história deles, eles vivem aquele momento da fábrica escola. Por isso que é muito legal, eles têm um carinho por tudo isso. E, além disso, a gente faz o processo de aprendizagem. É uma percepção muito legal, né? A Ana Clara passou por... É uma linha de montagem de chão de fábrica mesmo, né? Onde permite a relação do humano. É uma fábrica escola. É uma questão fabril mesmo. É como se eles trabalhassem. Às vezes eles reclamam comigo. Eu falo, professor, você não faz nada? Eu falei, não. Tem até uma brincadeira íntima entre a gente, né? Que a gente fala que nós somos os umpa-lumpas dele. Pra quem assistiu aquele filme A Fábrica de Chocolate, vai pegar a referência. Eles falam isso. Então, assim, eles têm essa relação com a fábrica, esse carinho e tal. Passam pela fábrica, às vezes vão, às vezes voltam. Então, assim, é muito mais natural dentro da fábrica. Eu não fico assim, por exemplo, eu não fico com o estudante, olha, você tem que produzir tal coisa. Não é nada disso, é tudo muito natural, até para que ele se sinta bem naquele lugar. Então, eles se divertem lá na fábrica, trabalham e se divertem. Eu, como sou esperto, boto eles para trabalhar pensando que estão se divertindo, entendeu? Mas estou trabalhando. Muito bom. Mas algo... Elaine, tem mais perguntas aí? Você que está na gerência das perguntas. Tem uma mão levantada, eu vou permitir participação. Maria Lúcia. Acho que... Fiquei como espectador, pode. Entendi. Você liberou o áudio, Elaine, para elas? Liberei. Mas... Depois tem a enquanto irmã isso, Helena se a também. irmã Helena quiser já ir falando. Irmã, pode falar, irmã Helena. Eu acho que tem Maria Lúcia e Andréia à minha frente. A senhora está na frente da Andréia. Bom, olha, que coisa, que legal. Eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo dentro de mim. Eu já atuei nessa escola no século passado, então eu tenho aquela fotografia que eu guardo, mas hoje me encanta, me traz um esperançar. Eu fiquei assim, imaginando que quando a Ana começou a falar da experiência, do saber popular da avó, e isso foi crescendo em nós, essa experiência, e de você, professor, de trazer toda a meninada nessa expectativa da ecologia, do cuidado, de reutilizar e usar aquilo que né, que está dentro da escola, e trazer uma grande participação. Eu acho que você revelou o cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, e eu, daqui na expectativa, quando você falava que agora também o projeto Vida também vai estar presente, vai estar se apoderando também desse saber. Então, parabéns a vocês. Eu estou aqui, mandei um bilhetinho para o Sérgio, que logo, logo queremos estar para ver de perto essa maravilha que vocês revelaram. A gente já sabia, sabe, Vitor? A gente sabia, porque o Sérgio falava, outras pessoas também falavam da maravilha. Mas ouvir vocês
Realmente, parabéns. A gente agradece, a natureza agradece, a mãe natureza que somos todos nós também agradece. Acho que é importante também dizer, né, Sérgio, Elaine, se as pessoas quiserem enviar alguma pergunta no chat, né? Sim, sim. Sim, podem ficar à vontade. Eu vou abrir a palavra para a Andréa. Prontinho, Andréa, é só abrir seu microfone e pode falar. Boa noite. Boa noite. Completando, né, o que a irmã Ana Helena falou, primeiro assim, eu estou encantada com o projeto de vocês. Estou encantada pelo comprometimento e alegria que você, Vitor e Ana Clara, passam, né, com esse processo. E é o que eu acredito muito, né? A gente só consegue dar aquilo que tem. Então, vocês têm um compromisso, né, com a vida muito grande. E isso vai ao encontro, né, do nosso carisma. E é um verdadeiro projeto de pesquisa. Eu acho que não é só um projeto que passa pelo currículo, não. Eu acho que vocês despertam essa aprendizagem nos alunos de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, profunda, que é despertar essa consciência ambiental. E eu queria fazer uma pergunta para você, Vitor. Como é a inserção, né, desses alunos na fábrica escola? Porque antes eu fiquei pensando assim, será que é dentro de alguma eletiva? Será que é dentro do itinerário? Mas aí você falou que não, porque aí tem aluno do 8º, né, e do 9º ano. Aí depois vocês falaram assim, eu fico lá e eles vêm. Aí, mas como é que é isso? É só pelo desejo deles? Porque eu fico pensando também, imagine se toda meninada do 8º ano quiser ir para a fábrica escola, né, no mesmo dia. Como vai ser? Como é que você faz, assim, essa seleção prévia? André, obrigado. Vou contar um segredo aqui que poucos professores de química, todo mundo de química tem, mas a gente não comenta muito. Quanto mais estudantes dentro do laboratório, mais pânico para a gente, entendeu? Porque o risco é maior. Tá muito menino dentro do laboratório. Por isso a minha pergunta. Imagina a meninada. Todo mundo quer, né? É perigoso, mas funciona mais ou menos assim. A gente passa por vários processos. Eles têm uma fichinha de um processo seletivo que eles fazem. Tem um QR Code na sala e eles se escrevem porque quer participar. É bem simples, né? Isso, no início do ano. A fábrica começa em março, então ali finalzinho de fevereiro. Os estudantes do 8º ano não são meus alunos, só são meus alunos do 9º ao 3º ano do ensino médio. Então, quem me ajuda é o Ronan, que é o professor de ciências, ele me ajuda. Então, geralmente, depois da prova diagnóstica, ele seleciona os melhores alunos de ciência e insere dentro da fábrica escola. Então, esses meninos do 8º ano, eles entram. Alguns ficam, porque assim, como eles às vezes não me conhecem, não conhecem muito bem do projeto, eles ainda não têm noção de se quer participar ou não, porque demanda tempo, né? Demanda trabalho e tal. Mas desses, se entrar 100%, geralmente uns 70% ficam na fábrica escola mais anos, né? No 9º, já chegam no 9º, já sabendo, já me perguntam se precisam passar pelo processo seletivo de novo. É assim. Mas quando você falou, André, a fábrica escola já foi uma disciplina eletiva. Ela já foi. Quando começou o itinerário, quando teve a inserção do novo ensino médio. Ela foi uma disciplina eletiva já, a fábrica escola já foi. Aí tinha os dois projetos. Tinha a eletiva e tinha o projeto da fábrica escola, que eu não atendi os estudantes do 1º ano, que eram os estudantes da primeira série do médio, né? Que faziam a eletiva naquele ano. Então, quando começou o novo ensino médio, a fábrica escola foi uma das primeiras disciplinas eletivas, depois a gente desagregou, né? Porque não era mais o finco do projeto e tal, porque acontecia muito fica muito repetitivo, né? Porque, querendo ou não, o processo ele tem que ser refeito várias vezes. Aí a gente entendeu melhor e separou essa eletiva. Depois tinha outra eletiva comigo, que era farmacologia, mas não tinha mais o da fábrica escola. Então, hoje é só o projeto da fábrica escola, é feito assim a seleção com eles, né? Aí eu sempre, assim, como eu já estou há muitos anos com esse projeto, eu já sei como funciona. No começo entram muitos alunos, que eles entram bem empolgados,
E aí, com o tempo, os afazeres vão diminuindo, né? Então, por exemplo, estudante que sofre mais, fica mais de recuperação, aí diminui a vinda da fábrica escola. Mas eu não retiro o estudante da fábrica. Por que eu sei? Porque existe a relação afetiva com a fábrica. Então, eu sei que esse estudante volta. Ele volta, uma hora ele para no meio do caminho, professor, posso ir para a fábrica hoje? Posso. Tem estudante que me para do nada, nunca fez o trabalho da fábrica escola. Aí eu estou lá na fábrica escola lá com os estudantes, aí de repente aparece na minha porta, professor, posso participar? Pode participar, pode entrar aqui e fazer aula hoje, pode fazer aqui. Porque assim, eu não fui lá convidar o estudante. Se ele teve o trabalho de vir, entendeu? Para que eu vou rejeitar? Você está falando, não, você não pode entrar. Não, entra aqui. Quer trabalhar? Trabalha aqui, trabalha sempre tem. Na fábrica sempre tem serviço. Então, sempre que aparece um estudante para ajudar lá, eu deixo. Às vezes eles querem ajudar um tempo, às vezes só consegue ficar tais dias. Eu sou bem permissivo com essas coisas com eles. Mas tem um processinho seletivo. Vale a pena, né, Vitor, falar, Andréia, existe um diálogo profundo, pedagógico da fábrica, né, com todo o processo de aprendizagem, mas não é pedagogizado, porque a fábrica é um espaço também para o voluntariado e para o protagonismo dos estudantes, nesse sentido do encantamento e de assumir um processo, né? Então, a gente vê aí na fábrica esse gosto por fazer algo, mesmo aplicando o conhecimento da química, que é algo difícil, né? Essa questão aí que é trabalhada, mas eles estão vendo na prática, e existe essa dimensão do voluntariado. A gente acompanhar os meninos e as meninas, arrastando a bombona de óleo até o elevador, para chegar lá na fábrica, no espaço do laboratório, e ver isso, é diferente daquela rigidez pedagógica que a gente precisa ter. Então, é legal, né, fazer a pergunta, e é legal ver que existe um processo seletivo, mas não é aquela coisa por nota, mas é por aprendizado e por uma causa maior, né, por esse cuidado com a casa comum, para perceber aí os GPI, a justiça, a paz e a integridade da criação nos nossos processos de aprendizagem. Perfeito, encantada. E, César, eu acho que você pode colocar isso como uma pauta deles apresentarem esse projeto para as escolas, né? A gente fazer, de repente, uma live, mas assim, dessa meninada apresentando, porque, Ana Clara, você foi assim perfeita. Verdade, Andréia. Verdade. Obrigada. Tem um vídeo deles também, recente, muito legal, que está na rede social de Brasília, e ela fala muito bem. Se mais alguém tiver alguma pergunta, eu só peço que clique nessa mãozinha aqui para levantar a mão, porque eu só consigo liberar a participação depois disso. Helene, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente fala um pouco do que a Fábrica Escola faz. A gente escreveu um artigo, a gente tem um artigo da Fábrica Escola pronto, a gente já escreveu ele, e esse material a gente ia colocar na revista Elos, eu tinha combinado, era com a Nilva antes, né? Aí a Nilva comentou para a gente colocar na revista Elos, depois foi para eu não sei falar o nome, do Coisa das Escolas Católicas. É uma outra publicação que tinha. ANEC. Isso, A revista da ANEC. Isso, aí a gente mandou para lá, não sei o que desenrolou, mas a gente tentou. Com o projeto da Fábrica Escola. Esse ano a gente concorreu existe uma fundação, que é a Fundação Santinalho, não sei se o nome fala assim, né? É Santinalho. É uma premiação que integra México, Colômbia e o Brasil, se eu não me engano, são esses 3 países, com escolas sustentáveis. Aí ganho regional, né, aqui do Brasil, concorre às escolas do Brasil, escolas públicas particulares, que tem projetos sustentáveis. A gente escreveu o projeto lá, não conseguimos e tal, mas ano que vem vou repensar em como reescrever isso de outra forma e tentar de novo. A gente vai tentando concorrer com o projeto não acabou, então a gente tenta concorrer com o projeto de novo. E a gente se inscreveu lá, e aí tem a premiação nacional, depois tem a premiação com todos os países que estão envolvidos e tal. Foi bem legal, foi a Vanessa que me mandou. E a gente vai escrevendo. Aparece alguma coisa, a gente pode escrever o projeto da Fábrica Escola, a gente escreve. Parece um lugar para a gente publicar, a gente publica. A gente tem dados, tem fotos, tem dados.
porque os meninos fazem o processo científico, né? E eu gosto muito de ficar tabulando essas coisas de quantidade, quando utilizou, então eu tenho tudo isso organizado, né? Quanto que usa, quanto que não utiliza, quanto que a gente retira, quanto que a gente precisa de cada material. Então a gente organiza tudo isso, é bem legal. Muito bem. Nosso amigo Evandro aí, ó, levantou a mão. Prontinho, pode abrir o microfone e o vídeo e falar, Ivan. O Vitoriana, eu faço uma sugestão fraterna de que, ao apresentarem esse projeto, como já apresentaram para os alunos aqui de Ubá, foi uma experiência exitosa, que incluam como um dos riscos o caráter subversivo desse projeto. Eu acho que mais do que o risco de manipular a soda cáustica, vocês representam um grande risco ao sistema, porque se cada um de repente começa a reaproveitar, se cada um de repente começa a fazer coisas desse tipo, sinceramente eu não sei aonde que as coisas vão parar. Então eu acho que esse é o principal risco que vocês representam. Estou horrorizado, tá? Porque se essa moda pega, eu acho que a gente vai ter um mundo diferente, tá bom? Então, gente, mais alguma pergunta? A gente já está aí caminhando para o nosso final, né, de roda de conversa. A Beatriz levantou a mão. Isso, eu liberei. Pode abrir, por favor, microfone e câmera, se possível. A minha internet está um pouco instável, mas eu vou abrir só o microfone. Eu só queria deixar um elogio aqui ao professor Vitor, ao Sérgio também, e à equipe de Sagrado Brasília. Eu trabalho lá, sou professora de Geografia do 8º ano, e vejo que esse projeto impacta muito positivamente os alunos. É uma iniciativa que aqui em Brasília é muito inovadora, no sentido da preservação ambiental. Eu, como professora dessa matéria, sempre incentivo os meus alunos a pensar um pouco sobre o ambiente e como a gente pode utilizar os nossos recursos da melhor maneira possível, e isso é muito visível nos alunos do Sagrado. Então, eu queria deixar esse elogio para a minha equipe, né, puxando a bola, não, mas é uma equipe muito unida e com projetos muito inovadores, viu? Parabéns pela apresentação, e é isso. Obrigada. Oi, Simone, já liberei sua participação, pode falar. Simone, precisa abrir o microfone, se possível, a câmera também. A minha internet está instável, gente, eu peço desculpas. Mas eu estou apaixonada com o projeto. Parabéns ao professor, parabéns à aluna do colégio de Brasília. Sou encantada. O cuidado com a casa comum, ele perpassa, né, por pequenos e grandes gestos. E na semana passada, nós fizemos lá na unidade do Trevo, no projeto Vida Irmã Serjan, começamos com um grupo de mulheres a produção de sabão. E hoje nós fizemos um experimento lá na unidade para limpeza do chão. Então, já estamos seguindo o passo de vocês. E ficaríamos muito felizes, né, de aprender com vocês e somar para que o nosso planeta seja mais sustentável. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Acredito que esses dias vão enriquecer muito para todos nós.
Então, se não tiver mais participação, antes de passar a bola final aí para o César, só gostaria assim, de agradecer muito, né, aos dois, né, a Ana, ao Vitor, pela esse momento de partilha. Isso me faz recordar um pouco uma frase de Gaiac que diz o seguinte, né, que nós somos chamados a manter o coração aquecido pelo zelo. E quando a gente mantém o coração aquecido pelo zelo, a gente acaba agindo como jardineiros, semeando esperanças, semeando sonhos, né, cuidando dessa mesma semente para florescer. Isso foi a fábrica de sabão nesses 10 anos. Uma semente lançada por outro jardineiro em outras terras. Hoje nós temos outro jardineiro, né, fazendo uma metáfora aí, outro jardineiro cuidando. E que essa semente, com certeza, vai chegar lá no Projeto Vida em São Sebastião e creio que em outros terrenos, em outros canteiros, né? Para que venha mais 10 anos, como diz o professor Evandro, né? Que a gente possa subverter o sistema que está posto aí, não só na produção, mas quem sabe na produção, mas na ideia do cuidado. Porque, como diz a irmã Ana Helena, tudo está interligado e nós somos a mãe natureza, nós somos a terra, né? Obrigado aí, Vitor, Ana, obrigado César e a equipe aí que a gente está junto pela oportunidade de começar fazendo essa partilha de algo que a gente acredita muito aqui na Unidade de Brasília. Perfeito. Sérgio, Vitor, Ana, realmente ratifico aqui a nossa feliz escolha de ter aqui vocês conosco nessa nossa primeira noite de estudos e de formação em torno aí desse grande chamado, né, que é pensar um pouco a importância da COP30 para o mundo no geral e para o Brasil em particular. E por isso eu queria finalizar essa nossa primeira noite, lembrando a todos que durante essa semana nós teremos a oportunidade de fazer um sobrevoo sobre o que é a COP e qual é a importância desse hoje principal evento da ONU para a questão climática para o nosso Brasil, né? A gente vai ter aí grandes debates, grandes convidados que vão, assim como o Vitor e a Ana, né, mexer um pouco com essa nossa prática, com essa nossa concepção acerca aí do dado ambiental. Então, agradeço a todos, agradeço aí a comunidade das religiosas, agradeço aos amigos da família ampliada, aos colegas do projeto social e a todos os colaboradores, professores, amigos das unidades educacionais. Irmã Ana Helena, ainda alguma palavra? Gostaria de trazer alguma memória hoje? Abre o microfone, irmã, por favor. Desculpe. Um abraço fraterno para todos e todas. Nós iniciamos e vamos continuar esperançando. Eu estava aqui pensando, Simone e Vitor e Ana, e daqui a uns tempos nós vamos ter que nos articular como rede do sabão. Esse protagonismo que brotou grandioso em Brasília, Simone, quem sabe que outros. Importa já agora a gente criar a horta, e como o Sérgio estava falando, a semente colocada vai dar frutos, vai ser frondosa e vão jogar outras e outras sementes para outros espaços, cuidando da nossa casa comum. Parabéns, obrigado para todos que puderam estar conosco nesse primeira noite nossa, e nós teremos outras, se Deus quiser. Então, a bênção de Deus, Pai, Criador, que nos cria e recria em cada momento, em cada sonho nosso, de esperançar um mundo melhor para todos e todas. Muito bem, obrigado, irmã Ana.
Então, uma boa noite a todos e espero vocês amanhã para o nosso segundo encontro com o professor Padre Dário Bossi, que vai aí nos inspirar em torno do princípio da ecologia integral. Um grande abraço, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Esperamos vocês amanhã. Obrigada, Elaine, pela sua grande colaboração aí das comunicações. Por nada, gente. Até amanhã.